Bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio do Futuro SL Talks, o nosso videocast, podcast, onde a gente vai falar sobre cultura, liderança, transformações do mundo do trabalho, dos negócios, das organizações. E para esse primeiríssimo episódio, eu tenho o prazer gigantesco de estar aqui para bater um papo com grandes amigas e profissionais de altíssimo gabarito na área de RH. Mônica Santos, Chief People Officer da Log, e Michele Dapper, diretora de RH da Leroy Merlin. Falo que são grandes amigas porque a gente trabalhou juntos por algum tempo, né? Há alguns anos, na Nokia, num período bem bacana, né? Pré aí iPhone e tudo mais. Numa época a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Prazer estar com vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo aí nesse primeiro episódio. Obrigada, André. É um prazer estar aqui para essa conversa. André, é sempre bom estar contigo, é uma felicidade enorme. Legal. Gente, vamos então começar, aproveitando que a gente trabalhou junto lá na Nokia, vamos falar um pouquinho de mudanças e tudo mais, e a gente vivenciou, né, uma mudança, talvez, eu considero, né, uma das mudanças mais rápidas que aconteceram do ponto de vista de disrupção de negócios, né? E certamente vocês vão lembrar, né? A Nokia, para quem não trabalhou lá, é vista como uma empresa que, tipo, que não inovou e que perdeu o mercado, etc. Mas do lado de gestão de pessoas, ou do lado do modelo de gestão, era uma empresa muito moderna para a época, né? A gente vê questões de trabalho híbrido, virtual, pós-pandemia, e a gente meio que já vivenciava tudo aquilo lá há muitos anos atrás. Quando a gente analisa, né, a questão da queda da Nokia, ali na época que o iPhone foi lançado, o que vocês acham que foi mais relevante assim, para acontecer o que aconteceu? Foi mais um peso nas decisões estratégicas de negócio ou a cultura da empresa? Eu vou começar, posso? Comece. Eu acho que foi uma questão de decisões estratégicas, né? Você está falando do iPhone, eu bem nessa época, quando eu saí da Nokia, eu fui para o Google, né? E foi o momento que o Google adquiriu o Android. E até foi interessante que eu estava no México, ainda na Nokia, quando o CEO da Nokia foi lá, e alguém perguntou, a preocupação dele, a maior preocupação naquele momento da Nokia era com a competição com a Microsoft. A Nokia não viu nem a Apple, nem o Google. Eles estavam focados na Microsoft. E aí é até um pouco irônico, porque no final a Microsoft comprou a Nokia e tomou a decisão de não seguir e acabou, né, com aquele negócio. Então, tanto a Microsoft com o Windows Phone, quanto, no caso, a Nokia com a Symbian, não viram as ameaças. Eu acho que é uma aula de estratégia mesmo, né? Na hora que você faz lá suas decisões, né? De olhar o que é ameaça, o que é oportunidade. Era um negócio muito lucrativo, focado no telefone com baixo custo, dominava o mercado da Europa, América Latina, né? Dominava. É muito difícil. Eu acho que não é a única história, Kodak, tem muitas outras que você tá no topo e é muito difícil você entender qual é o momento de pivotar, de fazer mudanças. Eu me lembro também que aí, quando eu entrei no Google, eu ouvi, na época o Eric Schmidt era o CEO, falando que estava conversando com a Nokia para a Nokia ir para o Android, e ela fez a escolha de fazer uma parceria, primeiro uma parceria, né, com o Windows, e ele falou, eles vão voltar. Só que ele não deu tempo, né, porque aí o mercado foi muito depressa. Talvez... E aí é muito fácil depois você olhar 20 anos depois e falar, devia ter feito assim, né? Quando você está no meio, as decisões são difíceis de serem tomadas. Mas eu não acho que é cultura. A gente podia até falar um pouco da cultura, que eu acho que é uma cultura espetacular. Eu concordo muito com o ponto que você está trazendo, exatamente por isso. Eu acho que a cultura é muito à frente do tempo, né? Hoje, quando a gente olha tudo que a gente está discutindo pós-pandemia, era uma cultura de organizações flats, já matricial e caminhando para os task forces. O tema do trabalho híbrido nunca foi uma questão. Então, tinha uma cultura de... Você não tinha nem a mesa própria, né? Você não tinha nem a mesa própria, né? O mobile, eu ia falar, workspace. quando a gente fez essa mudança de sair ter sua mesa com as fotos, pro flex space, foi um choque, né? As pessoas ficaram, como assim eu não vou ter minha própria mesa? E hoje
Eu acho que nenhuma empresa tem a própria mesa, nem sei, mas... Eu também não sei. Algumas assim, têm, mas são poucas. Mas como esse DNA, né, um símbolo simples de cultura, que é você não ter uma personalização da sua mesa de trabalho, como que aquilo para mim, ele se tornou algo que eu permaneci fazendo aquilo depois. Sim. Eu falei assim, cara, realmente na minha cabeça não fazia muito, passou a não fazer mais sentido, e realmente era um modelo de gestão muito à frente do tempo. Sim. Né? Não, e só voltando à questão do escritório, as pessoas podem pensar, não, mas é uma questão de custo, né? O objetivo ali era bem claro, eu tenho mais... Se eu tenho gente de férias viajando, pessoal comercial que está na rua, para que eu vou ter um espaço em escritórios super lindos, em lugares caros? Não faz nem sentido economicamente Não falando. faz, E não hoje em faz. dia, por conta também das opções das pessoas, né? Equilíbrio vida, trabalho, você né, ter experimentado a possibilidade de trabalhar de casa. Então começa a não fazer sentido nem para as pessoas mais, né? Você tá ali no dia a dia. E é engraçado porque que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Tem a famosa frase lá atribuída ao Peter Drucker lá da cultura, como é estratégia no café da manhã, mas nem sempre essa frase ela é verdade. Até pelo próprio exemplo da Nokia, quer dizer, às vezes suas decisões estratégicas elas também têm um peso. Então as duas coisas elas convivem em conjunto, né? Então é mais cultura e estratégia comem o café da manhã juntas, né, do que propriamente uma sobrepondo a outra. É que eu acho que tem uma questão, por exemplo, eu acho que eu vi isso em várias empresas, estou vivendo isso na Leroy. Você tem um negócio muito estabelecido, que é responsável, às vezes, por 90% da sua receita. Abrir mão, começar a colocar energia e investir, significa arranjar brigas com um ecossistema que espera atenção, né? Então você fala, pô, quanto de energia eu tô pondo nos novos negócios, quanto eu tô pondo Desproporcional. Certamente você tem 90% de... Então, isso gera um conflito interno muito grande. E outra coisa, uma coragem enorme. São apostas, né? São apostas. Você não tem certeza se aquele negócio que hoje representa 2% é o que vai virar. Então, eu acho que tem uma questão do risco e da clareza da estratégia que você tem para você seguir nesse caminho, porque senão é muito mais fácil você ir para operação e voltar a tocar as tantas lojas que a gente tem, já sabe. ao invés do digital ou da venda sob medida, que são coisas mais complexas e que são absolutamente embrionárias. E às vezes não escaláveis também, né? Às vezes você quer fazer serviço, etc. E tem um outro ponto que eu acho que prejudica essa visão mais macro ou a de médio e longo prazo, e você começar a plantar as sementes que quando você passa a, por exemplo, ser uma companhia aberta e que você presta contas ali para acionistas, né, no seu quarto e tudo mais, você meio que, tipo, você fica sempre preso ao próximo quarto, né? Poxa, precisa entregar o próximo quarto e a pressão por resultados acaba muitas vezes minando energia e esforço para coisas que você tem que plantar semente para colher lá na frente. Nos investimentos, com certeza. Você sabe que é uma reflexão que eu tenho muito grande, porque eu já trabalhei em empresas de capital aberta e empresas de capital fechado. E às vezes a gente fala, empresa familiar é muito complexo, porque tem a questão dos herdeiros e tal, mas, por exemplo, quando você tem numa empresa familiar que tem uma visão de legado, né, e que está mais profissionalizada, eu acho às vezes muito mais fácil, muito mais fácil você pensar a longo prazo. Então, toda vez que eu trabalhei numa empresa de capital aberto, eu falei, gente, começou a ditadura do quarter. Eu chamo de ditadura do quarter, porque no final do quarter você faz todas as loucuras para bater as metas, para encontrar os resultados, e isso muitas vezes é super tóxico, né? Com Sem certeza. dúvida. Eu ia falar, quando eu entrei no Google, tava comentando com o André, o Google tinha 10 anos. Jovem, né? E a mentalidade naquele momento era muito de a gente toma as decisões que são certas para a empresa. A gente não está aqui para atender o mercado. 20 anos depois, 10 anos depois, é muito difícil. É uma pressão que ninguém consegue... Porque, né, Então é isso, quando você é fechado, quando você tem o controle, você consegue fazer essas apostas, que também são... É risco, né? Você está escolhendo, mas se não é isso, é resultado. E o mercado, ele é cruel, né? Porque não é se você foi bem, tua ação sobe. Às vezes você foi bem, mas foi menos do que a expectativa do mercado. Ou ao contrário, a empresa foi mal, perdeu um monte de dinheiro, mas foi menos pior do que o mercado esperava. Então...
É um jogo de expectativa, né? Sem É bem dúvida. complexo. Né? E vindo para o momento atual e o momento que vocês estão vivendo hoje dentro das empresas que vocês trabalham, né? Na Leroy Merlin e na Log. Como é que vocês estão enxergando do ponto de vista de negócio mesmo, né? O que é a prioridade hoje das duas empresas? O que vocês estão enxergando? O que está sendo demandado mais da agenda de negócios aí, tanto da Log quanto da Leroy? Bom, vou continuar então com empresa de capital fechado, né? A Log é uma empresa, ainda não fomos no mercado. Então, isso traz para a gente exatamente uma relação com os investidores, e os investidores são um grupo que aposta no sucesso da empresa. Então, eles, né, é o conselho, eles estão lá para aconselhar. E aí a gestão da empresa é que vai tomando as decisões. Eu falo, apesar de o sonho de toda startup é fazer um IPO, é um momento muito especial pré-IPO, né? Onde você realmente, enquanto executivo, tem bastante espaço. E a gente está, igual eu acho que a maioria das startups, se a gente olhar esse último, já 1 ano e meio, né? O ano passado, 2022, foi um ano de virada muito grande para as startups. Saímos do modelo que tinha muito dinheiro circulando, muito investimento, uma competição muito forte por talento, e todo mundo preocupado em crescer, e ninguém olhando, nenhuma empresa estava preocupada com sustentabilidade, nenhuma, talvez seja exagero, a maioria absoluta não estava preocupada com sustentabilidade. Com a guerra, né, a Rússia, Ucrânia, a inflação na Europa, muitas mudanças, né, o capital secou e todo mundo falou, nossa, a gente agora precisa ser sustentável, porque mesmo quem tinha conseguido captar recentemente sabia que não ia conseguir captar novamente, então eu preciso fazer com que esse meu dinheiro renda. E aí a gente veio nessa missão, a Log, exatamente em agosto do ano passado, fizemos uma reestruturação. Aí o nosso fundador foi para o conselho, ficou exclusivamente no conselho, e o CFO virou CEO, e a gente fez um layoff, sempre uma decisão super difícil, mas a gente estava ali com uma missão muito grande em vamos cortar custo para exatamente ser sustentável. E estamos exatamente nessa jornada, os resultados estão vindo, é muito legal de ver, né? Apesar das decisões difíceis, eu acho que a Michelle falou uma palavra que é importante, que é coragem, é você, né, tomar as decisões que nem sempre são populares e que a gente nunca tem certeza absoluta se é a decisão certa, mas, né, você tem a visão, e aí vê o resultado. Então, nosso trabalho hoje é esse, é transformar uma empresa que é de logística com tecnologia, né? A gente tem essa história de usar a tecnologia para facilitar um dos processos que, né, gargalo o desenvolvimento do país. Logística é um deles, e nessa missão de ser a melhor empresa de logística. Né? É interessante esse ponto, deixar a Michelle complementar, né, com relação à Leroy, mas um ponto que você trouxe das decisões difíceis, que às vezes no curto prazo ele é encarado ali como realmente doloroso e tudo mais, esse tipo de decisão, mas às vezes o pior dos mundos é você não tomar decisão e aquilo penalizar a empresa a ponto da empresa não conseguir mais existir. Sem dúvida. E assim, ela gera hoje um monte de impacto positivo, né, para a sociedade, porque faz as entregas. Não, gera renda. Gera renda, emprego, etc. Então, às vezes, você corta aquela gordura ou corta na carne, muitas vezes, para você sobreviver, muitas vezes. Né? É um passo para trás para dar muitos para frente. Exatamente isso. Às vezes você não toma essa decisão, e eu acho que você falou perfeitamente. E aí você, né, reduz um pouco o teu quadro, mas eu sempre falei isso, que algumas pessoas, né, questionam não, mas todas as empresas que fazem layoff depois voltam a crescer. Esse é o nosso objetivo. A gente não fez layoff para ficar desse tamanho, a gente fez para ficar sustentável e crescer de forma sustentável. Tem uma relação, às vezes, com crise, né? Que pode ser quando você é muito reativo. Você vai tomar só aquela decisão quando já está tudo no último fiapo ali de esperança. E não necessariamente é assim que funciona. Às vezes é uma decisão também que você toma baseada em... alguém te deu um valor, 5%, 10%. Eu acho que é assim, como fazer o layoff, por que fez o layoff. Eu acho que todas essas questões, elas vão garantir a sustentabilidade do negócio, porque tem gente que faz só também para agradar o mercado, né? E às vezes sai pior do que a encomenda, né? Exatamente. E Leroy, Michelle, o que está na agenda da Leroy para os próximos anos? Então, a gente passou os 2 anos de pandemia, foram anos muito bons, né? Porque dentro do varejo, dentro de tudo tá fechado,
a Leroy e todas as empresas de construção eram considerados primeira necessidade. Portanto, a gente teve anos bons, onde, né, a gente viveu um crescimento da nossa receita acima da média, e enquanto você não podia consumir outras coisas. Agora a gente todo mundo falou, vou ficar em casa, então vou investir na minha casa. Vou investir. Começou com jardim, depois Você começaram com a pintura, depois foi para cerâmica. Então o pessoal começou a efetivamente trabalhar a casa. A gente vê agora um pouco o cenário que você trouxe também. Somos uma empresa europeia, guerra na Ucrânia. A gente tinha operação na Ucrânia e na Europa, e na Rússia. A Rússia era a nossa segunda maior operação no mundo. Então a gente entregou a operação. Então, a gente agora vem para um momento um pouco mais restrito. A gente vê uma queda do varejo. Ao mesmo tempo, a estratégia que foi traçada, que começou em 2017, ela segue, que é a gente tornar-se a plataforma do lar. Então, a gente está indo para o movimento de deixar de ser o supermercado da construção para vender efetivamente soluções. Então, a gente, nos últimos anos, fez um grande investimento, toda a parte de supply, né, de ship from store, de garantir a entrega em qualquer lugar, o marketplace, a venda no 1P, né, do online, e agora a gente começa a colocar coisas novas. Então, os grandes desafios hoje que a gente tem ali, é como é que a gente faz a venda sob medida, que é outro negócio. Uma coisa é você vender um produto que passa pelo caixa. Agora não. Você vai num cliente, entender o cliente, você tem que ver, você tem que trabalhar com vários parceiros, porque quem vai fazer a bancada, quem vai fazer o móvel sob medida. Então, tudo isso está mexendo muito com o nosso ecossistema da venda da solução. A entrega do seguro, a entrega... Então, a gente está tendo que construir um ecossistema de parceiros de instaladores, parceiros de seguro, parceiros de uma série de coisas para plugar nessa plataforma do lar. O que é legal é que a gente está muito focado. Nós não vamos competir com a Amazon ou com a B2W, qualquer uma delas que são plataformas genéricas, né? Elas vendem qualquer coisa. A gente tem uma vocação muito clara, que é a melhoria do lar com uma pegada sustentável. Mas vocês podem ser a Amazon do lar. Estamos ali, vamos ver. Que bom. E assim, a Michele trouxe esse ponto das mudanças de serviço, etc. E isso muda, obviamente, competências das pessoas que estão lá hoje na Leroy e também o perfil de profissional que vocês vão precisar contratar. Então, vou começar pela Michele perguntando qual o papel do RH, qual é a estratégia do RH para suportar essa nova estratégia e posicionamento da Leroy que muda um pouco essa jornada, e depois a Mônica pode complementar, né, considerando também esse novo contexto da Log, qual é a estratégia do RH para esse novo tipo de pensamento, que antes era muito voltado para investidores e agora não. Temos que ser lucrativos, sustentáveis, gerar retorno, etc. Bom, a gente tem dois lados, né? Tem uma série de competências novas que a gente precisa comprar ou desenvolver. Nesse primeiro momento, comprar. Então, são 4 competências. A primeira é digital, depois eu tenho dados, depois eu tenho marketplace, aí marketplace no sentido mais aberto de alianças, né? Como é que eu construo essas alianças. E a quarta é o que a gente chama de positive impact, que é a parte de sustentabilidade. Como é que eu penso carbono, como é que eu penso diversidade. Então, essas 4 competências, o RH teve que se organizar para o quê? Entender o que são, aonde colocar e quais são as governanças ou as novas estruturas. Por outro lado, no perfil de loja, a gente passou, para vocês terem ideia, nós somos uma empresa francesa, toda a remuneração variável dos nossos vendedores eram coletivas. Olha. Por quê? Primeiro que a gente acredita muito no que a gente chama a filosofia da partilha, né? Então a gente partilha o conhecer, o saber, o ter, mas ao mesmo tempo o que acontecia? Como a gente era um supermercado, o que a gente ia garantir? Um excelente linear que praticamente permitisse um super autosserviço ao cliente e um colaborador que estivesse preparado para responder perguntas técnicas sobre jardim, sobre piscinas e tal. Iluminação e tal. Mas, agora que eu estou fazendo esse movimento da venda sob medida, da venda de projetos, é outro perfil. Eu preciso. Então, a gente teve que criar uma estrutura de organização de linear, que a gente chama de eficiência operacional, e a gente teve que qualificar quase todos os nossos vendedores para vender, saber o que o cliente precisa, entender de projeto, alguns têm que desenhar projetos e construir novas missões. Porque agora eu não tinha a missão do historiador, eu não tinha a missão do cara que acompanha a obra. Então são todas novas missões que o ecossistema da loja precisa. Só que ao mesmo tempo, a outra questão de governança forte, para finalizar a resposta, eu tinha um mundo que
o centro do universo da empresa era a loja. Agora, o centro do universo tem o cliente. Porque o cliente ele compra em qualquer lugar, ele vai não sei onde. Então, você começa a ter conflitos porque está tudo interconectado. Até no modelo mental das pessoas que lideravam essas lojas, porque o que era demandado deles até então passa a ser bem diferente daqui. Por isso veio um novo modelo de liderança. Quais são as características que a gente considera do líder para rodar nesse ecossistema, e um trabalho de quem eu trago de fora, entender a cultura e os valores, e quem está dentro, como é que ele ganha os skills para o novo. Então tem um conflito do velho, do novo business, que tem um papel importante do RH para gerenciar aí e ver como é que a gente encontra os caminhos, né? Bacana demais. Muito legal. Uma coisa que eu fiquei pensando, você estava falando do vendedor, ele deixa de responder as perguntas para fazer as perguntas, né? Muito. Ele tem que... Porque não basta conhecer produto antes, o nosso skill você tem que conhecer tudo de produto. Não. Você Agora tem que ele precisa conhecer qual o é a cliente necessidade do outro. cliente. E o cliente às vezes não sabe. Não sabe. Eu sei porque eu sou cliente. Né, eu chego lá, eu não sei que material de bancada. Menos que você tenha alguma orientação. Então, quais as opções que tem? Então tem uma coisa muito interessante de você, né? É muito legal. Muito legal. E as pessoas, complexo. na verdade, no frigir dos ovos, as pessoas realmente não sabiam nem o que pedir. É isso. E assim, era uma necessidade, é uma necessidade ainda das pessoas, né? Então, por exemplo, eu tô lá no meu escritório, preciso, sei lá, remodelar o escritório do ponto de vista visual, estético e tudo mais. Cara, eu não tenho tempo para ficar pesquisando, beleza, posso contratar um arquiteto e tal, mas também tem problema. Cara, eu posso chegar numa loja da Leroy e perguntar, olha, o que vocês sugerem para mim? O que as pessoas têm comprado, etc. E aí o vendedor é outro perfil. Muito legal. E pensa o seguinte, um vendedor, essa é outra coisa, né? Normalmente o varejo é conhecido por alto turnover. Sim. Eu não posso me dar o luxo do alto turnover. Não, porque você vai treinar e perder. Você imagina quanto tempo uma pessoa de jardim para falar eu falo de adubo, terra, piscina, cloro, móveis. E plantas, porque tem planta. E plantas lá. e tem os motorizáveis. Ou seja, ou ferragens. Então, assim, é um mundo muito complexo. Então, você tem que manter o certo grau de autonomia para que a pessoa sinta que ela faz a diferença naquele linear, sabe? Ou naquela loja. E, Mônica, e para vocês, assim, acho que essa virada aí do tipo, a galera tá investindo, não precisa se preocupar com lucro, e agora é o contrário, né? A empresa tem que se manter sustentável. O que muda aí no papel do RH nessa jornada? Eu acho que tem uma questão aqui que é uma mudança de cultura, e as pessoas falam, nossa, a empresa mudou. E as empresas mudam. Eu falo, a gente muda. Né? Eu considero, né, eu faço a analogia de que a cultura da empresa não é muito diferente da nossa personalidade. Não vou virar outra pessoa, mas eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era. Né? A gente, idealmente, está melhorando. Não vale para todo mundo, mas né, a nossa ambição é essa. E a empresa é a mesma coisa. Então, essa mudança que eu comentei que a gente fez em 1 ano atrás... claro, você sai do pode tudo para vamos fazer escolhas, vamos priorizar, vamos e pensar mesmo em eficiência operacional, né? Então, e aí tem coisa que você vai falar, nossa, mas uma empresa estabelecida, isso é óbvio, mas não é para as startups. Então, ter orçamento e falar, você precisa gerenciar dentro do teu orçamento. E a pessoa não estava não nem é um cheque em habituada branco. A mentalidade das startups era muito... Né, se precisar, a gente vai lá e capta de novo. E tudo bem, faz parte. Para dizer assim, não, a gente realmente tem que ter orçamento, tem que respeitar orçamento, tem que... de novo, parece básico, mas é uma mudança importante em como as pessoas veem as coisas. E aí, a gente escolheu fazer um caminho que um dos nossos valores comunicamos abertamente, da transparência. Então... Uma vez por mês, temos uma reunião para a empresa inteira, onde a gente apresenta onde a gente está. Implementamos metas, então temos metas corporativas, metas diárias, e o bônus deixou de ser o meu resultado pessoal para ser uma combinação dos resultados da empresa, o resultado da minha área e o meu resultado pessoal. Porque o modelo anterior era, eu ia super bem, tanto faz como é que está indo a empresa, eu fui bem. Não.
as coisas têm que estar Em conjunto. em conjunto. Então, Conte-me mais. Eu estou vivendo um desafio semelhante, então já gostei da conversa aqui, porque engraçado, né? Como às vezes é difícil, né? É quase uma quebra de acordo psicológico, Sim. né? Eu funcionava assim, agora não funciona. A empresa perdeu os valores, ela não é mais a mesma. E aí, para explicar que a remuneração tem que ter uma parte de cada um, parece uma coisa do outro mundo, né? Porque o mundo muda, né? Assim, como você falou da questão da cultura, a gente assemelhar a personalidade, eu costumo dizer que cultura é comportamento em escala exponencial, né? A galera entender que, olha, o ambiente mudou e a gente precisa se adaptar. se adaptar a esse ambiente. E agora, tem coisas, voltando a pensar, né, que são quem a gente é, que são, né, então, uma empresa, uma cultura, por acaso, você falou, né, a Roy é europeia, origem francesa, um dos fundadores da Log é francês, e o nosso atual CEO também. Franceses casados com brasileiras, escolheram morar no Brasil, mas ainda assim, certamente tem reflexos, né, o fundador, a empresa que tem fundadores têm muito da crença deles, né? Uma empresa super respeitosa, onde né, a gente pode... Eu tenho essa crença, então eu fiquei super feliz quando cheguei lá e encontrei esse espaço. Eu posso falar qualquer coisa, você tem que encontrar forma, né? Então, super colaborativa. Definitivamente ninguém consegue fazer nada sozinho, de espaço, de ouvir, super, super legal. Então, essas coisas não deixam de existir. Ainda assim, eu vou ver como eu posso ser mais eficiente, tudo o core isso. não muda, né? Tem elementos certamente na Leroy que não né, são que muito fazem difíceis de parte mudar, fazem parte do DNA, né? Isso. Então é difícil mudar. Agora, eu queria comentar, você estava falando de novas competências. Uma coisa eu acho que a gente está observando, por ser uma empresa de tecnologia, é a entrada da inteligência artificial, né? Já vem se falando, machine learning, tudo isso já há algum tempo, mas como também está sendo uma virada, e quem está estudando isso fala... possivelmente vai ser uma transformação maior do que a gente viu até hoje com internet, celular e etc. Muito interessante também de observar, porque vai impactar todo mundo, né? E hoje, com muita frequência, eu vejo determinados trabalhos que eu penso, a gente não precisava estar fazendo isso. Sim. Isso é um desperdício de energia, de tempo, você consegue. E vai chegar. O que acontece é que as pessoas vão precisar continuar se adaptando para que a tecnologia possa servi-las, né? E aí toda a discussão, a gente até pode entrar, não sei se é o caso, mas de se vai perder o emprego, se os empregos vão deixar de existir. Alguns deixam mesmo, né? Eu gosto muito do exemplo do assessorista do elevador. Quando eu era criança, você ia no clube, você ia no shopping, o shopping Iguatemi em São Paulo... Não sei se ainda tem, mas até tem pouco tempo continuava com uma pessoa. Deixou de fazer sentido. Então, se você só sabia ser assessorista, realmente você fica limitado. Mas eu vejo nas empresas a inteligência artificial e toda a tecnologia vindo para tirar da frente o que é um trabalho manual que não requer, né, nenhum intelecto. Tem sim de quem está fazendo o desenvolvimento do software, etc. Mas eu vejo isso, assim, de alguma forma muito impactante em como a gente vai continuar desenvolvendo nas competências, porque se você é apertador de botão, provavelmente não será mais necessário. Então, como é que as pessoas continuam se capacitando, aprendendo, porque eu falo, inclusive, a área de recursos humanos, quando você tem uns sites que você pode pesquisar se vai acabar seu emprego. Eu falo, eu não acredito que o nosso trabalho vai acabar. Por quê? Porque as relações humanas não vão deixar de existir. O ser humano é complexo, a gente está lá fazendo um trabalho que eu acho que enquanto existir a humanidade, existirá, né, a necessidade de você capacitar as pessoas, de você dar coaching, orientar, ajudar, etc. Então, tem um ponto que o que eu percebo, né, do que pode acontecer daqui para frente é que as pessoas têm medo de ser substituído pela inteligência artificial. Eu acho que, na verdade, o desafio é você ter pessoas que sabem trabalhar com a inteligência artificial e pessoas que não sabem trabalhar com a inteligência artificial. Eu acho que já está acontecendo, sempre acontece, né, com as empresas de tecnologia de forma mais pioneira, isso. Então, assim, é legal a gente observar que quem já trabalha com inteligência artificial hoje já está tendo uma competição muito grande
né, por buscar esse tipo de profissional. E isso vai acontecer em maior ou menor escala nas outras indústrias e segmentos. É óbvio, né? Algumas atividades vão sumir e tudo mais, e a empresa tem um papel também ali do reskilling da pessoa, de desenvolver, etc. Mas é um ponto realmente de atenção. Assim, acho que quando a gente fala de competências mais hard, a gente fala muito de soft skills, mas assim, tem um aspecto do hard skill relacionado à inteligência artificial que as empresas vão ter que olhar com carinho, né? Bom, a gente está caminhando aqui um pouco até relacionado a tendências, né? Mas considerando que vocês como profissionais de RH veem as tendências acontecendo no mundo do trabalho e não necessariamente a liderança que está ali no dia a dia do negócio consegue enxergar o impacto de tudo que está acontecendo ao nosso redor na atividade deles, o que vocês enxergam como principais tendências do mundo do trabalho, das organizações que vocês acham que vão impactar a forma dos líderes atuarem daqui para frente? Seja por conta aí de novas mudanças de comportamento na sociedade, das pessoas, ou tecnologia, enfim. Qual é a visão de vocês sobre isso? Quer começar? Bom, começo eu, então. Porque a gente, assim, eu reparei, estava analisando bastante, estava fazendo uma conversa com o conselho sobre o tema do turnover. O turnover veio para ficar. As pessoas vão mudar mais de emprego, né? É fato. Então, eu acho que essa relação... eu posso trabalhar com a inteligência artificial para depender menos, né? Voltando para esse tema, ou eu tenho que criar novas relações. Então, eu vejo hoje um papel muito forte, uma mudança de liderança muito forte. Uma liderança, eles falam de liderança humanizada, uma liderança... Mas a verdade, para mim, é muito simples. Cada vez mais diálogos e cada vez enxergando o ser humano na sua complexidade, né? Então, eu não sou, Michele, a colaboradora que está na Leroy Merlin. Eu sou Michele, mãe do Nuno, que é casada, que tem outras questões, e o líder vai ter que estar sensível a isso de alguma forma, né? Colocar isso nessa conversa e entender. Só que isso, até a gente tem conversado bastante sobre isso, exige a gente sair um pouco dessa coisa de uma regra que serve para todo mundo. Sabe, o consumidor, ele está sendo tratado como único. Tudo vem personalizado para ele. Isso significa que todo colaborador também é cliente de alguém. E, portanto, ele tem essa mesma expectativa. Então, a relação da empresa com o colaborador, ele vai exigir cada vez um tratamento mais individualizado, e o líder vai ter que ser capaz de ter esses diálogos e essas conversas francas, né? Cada vez mais difícil. Porque você também não vai poder dar tudo, por outro lado, você vai ter que ter a coragem de falar várias coisas. Então, eu acho que essa é uma tendência que eu já vejo, onde você trabalha com muitas gerações ao mesmo tempo, com necessidades diferentes, e isso vai demandar desse líder significativamente um pouco essa é uma das tendências que eu vejo. Vou te jogar mais uma, que aí vai para você, depois a gente volta. Tem um comentário sobre isso, que eu estava numa reunião com diversos diretores de uma empresa grande, e teve um momento que eu fiz uma pergunta relacionada a essa questão aí da liderança mais personalizada. Eu perguntei para eles, assim, imagina você estar conversando, né, com o seu gerente, a pessoa que trabalha com você, e você fazer a seguinte pergunta para ele. Você imaginar assim, você, poxa, por que você opta por trabalhar aqui e permanecer aqui trabalhando comigo, exatamente? Será que você teria, né, a resposta para essa pergunta de forma imediata? Aí alguns, talvez eu teria para alguns essa resposta, mas não para todos. Aí eu falei, legal. E será que para esses que você tem a resposta, será que a resposta deles é a mesma? Tá correta, né? Aí realmente eu falei, eu não tenho certeza, porque é uma assumption, né? A pessoa está fazendo, assumindo que é essa a resposta. Eu falei, esse é um exercício interessante de se fazer, porque isso significa o quê? Que se você não está tendo uma resposta clara em relação a essa pergunta, significa que você está tendendo a ter um modelo de gestão muito parecido para todas essas pessoas. E em alguma escala você vai precisar dar uma customizada, desde que você entenda o porquê que aquela pessoa está ali. O que está motivando ela a permanecer ali. Pode ser o financeiro, porque é o momento de vida da pessoa, mas pode ser outros fatores de desenvolvimento, crescimento, etc. Idealmente tem outros fatores, né? Idealmente tem outros fatores. Mas é interessante, você estava falando, eu também tenho pensado e falado sobre isso, né? Você falou,
varejo tem um alto turnover na sua natureza como negócio. A área de logística também, auxiliar de logística é primeiro emprego. Né? Então, é natural. Então, tem duas questões aqui. Eu acho que uma delas é isso, se as pessoas sentem que elas são descartáveis, elas vão responder da mesma maneira. Então, não é só o turnover, auto-absenteísmo, né? E a gente tem uma questão complexa da estrutura para as pessoas e para as famílias no Brasil, né? Então, o filho ficou doente, faz o quê? Então, né, tem toda... Então, a questão de como que a gente trata essas pessoas né, acho que muito o que você falou. Bom, e acho que tem outros elementos aí que tem a ver com né, a perspectiva de crescimento, que eu uso muito como exemplo o McDonald's, que eu acho que tem essa história, né, de que né, a pessoa entra como primeiro cargo numa loja e pode chegar a altos cargos na empresa. Então, muita gente certamente tem um alto turnover, mas quem está comprometido tem essa perspectiva de crescimento, que eu achei também, se você não dá essa perspectiva, é isso. Então, vim, primeiro emprego e vou procurar o próximo. Como é que eu ajudo as pessoas aqui dentro terem chance de crescer, né? Você sabe que isso é bem interessante, porque ao mesmo tempo, quando a gente vai ouvir as tendências de RH, é o fim da carreira, não é? A gente vai, agora não queremos, mas é quando você tá no dia a dia ali, as pessoas querem saber. O mais jovem quer, qual é a minha possibilidade de carreira aqui? Até onde eu posso chegar? Mas qual é o caminho? Então a gente tá sempre nessa dicotomia de mais flats. Você é o dono da sua carreira, mas eu preciso te mostrar um caminho. Eu preciso te mostrar um caminho, né? Então eu acho que essa é uma coisa super relevante. Então a gente às vezes não cair em algumas tendências, falar, então agora não tem mais cargo, agora não tem mais nada. Só que existem coisas que elas ajudam dentro da organização. Então, você tem que entender o que faz sentido para a tua organização, como a tua população vai reagir àquilo ali, porque todo mundo está buscando isso. Mesmo uma pessoa que está começando a carreira agora, às vezes eles estão preocupados com o cargo que eles vão ter, eles estão preocupados com o caminho de carreira que eles vão ter, e você tem que contar muitas histórias, né? Eu, por exemplo, no meu board, no nosso C-Level, a Leroy está fazendo 25 anos agora, né? Mês de julho. E eu tenho 2, um começou como inventariante e o outro começou como menor aprendiz. Legal demais. Então, assim, não vou mais falar do McDonald's, agora vou falar da Leroy. Pode falar da Leroy, que a gente tem muitas carreiras ali. Tem muitas histórias. Mas isso é muito legal. Isso é não, muito legal. E é parte da nossa cultura. Às vezes a pessoa fala, gente, o nosso CEO sempre fala, nós estamos aqui para construir carreiras de longo prazo. Então, assim, a gente assume isso, mesmo que possa parecer old fashion, old school. Mas faz parte da cultura. Faz parte da cultura. A gente e até do modelo nisso. de negócios, né, Michele? Porque Sim. Esse negócio de você entender tecnicamente muito bem específico. os produtos, super específico. Ele demanda uma expertise que você não encontra fácil no mercado. Então, ele faz parte também da estratégia do business. Não é um vendedor genérico, né? Exatamente. E aí, a outra coisa que eu acho que talvez daqui a alguns anos não seja mais um tópico, mas ainda é a questão do home office, híbrido, presencial. Eu ainda sinto que a gente está... Porque, assim, se a gente tivesse tido, com a pandemia, um início e um fim claro, já acabou, talvez, nós já voltasse o que era antes. Não voltou o que era antes e não está com cara de que vai voltar. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma pressão grande de uma parcela grande de decisores que acredita no modelo que você tem que estar no escritório. Então, tá uma tensão, inclusive as big techs estão, né, tá no jornal, você tá lendo, não é segredo, um cabo de guerra entre eu quero as pessoas aqui fisicamente, porque não é só, fiz investimento e tem um escritório lindo, caro, etc. Faz parte da crença de falar, eu sempre acreditei na flexibilidade, mas também sempre acreditei que o fato da gente estar junto gera criatividade, gera inovação, gera colaboração. Você não deixa de acreditar nisso só porque as pessoas ficaram 2, 3 anos em home office. Continua tendo a crença. Então, acho que ainda não tem a resposta. Algumas empresas que estão tentando fazer a virada estão sentindo muito, porque tem muita gente que não quer. Eu lembro, Mônica, de um post que eu fiz baseado numa entrevista do Laszlo Bloch, que você trabalhou com ele na época do Google. E ele já tinha saído do Google, né? Estava no auge da pandemia. E todo mundo 100% virtual em casa. E ele dá uma entrevista, porque, obviamente, os clientes dele
estão ali dentro do mundo tech, etc., e fala que já antecipando esse desafio aí, porque ele já estava sentindo que investidores, executivos iam ter uma tendência de querer voltar para o escritório. E eu lembro do post ter gerado a entrevista ter gerado uma polêmica danada, mas na verdade antecipou tudo isso aí que a gente está vivendo hoje. Isso é uma das características do Laszlo, ele é, né, é visionário e vê à frente. É isso, e ainda não chegamos na resposta, porque algumas empresas... É isso, é um cabo de guerra. Elas podem até ter a força de falar agora vai ser assim, mas qual é a consequência? Sem dúvida. As pessoas, né, vão embora. Então... É interessante isso, porque essa é uma discussão, né, assim, acho que todos os diretores de RH, heads de RH e tal, estão vivendo essa discussão, né? Parece, às vezes, pra gente, acho que viveu a época da Nokia, onde a gente não tinha praticamente nenhuma política escrita de home office, o negócio era muito fluido. Era muito interessante que agora a gente está vivendo isso. Às vezes eu falo assim, gente, quando é que vai acabar essa discussão, que eu não aguento mais falar sobre isso? Mas eu vou colocar mais uma pimenta. Porque eu vejo hoje, eu penso o seguinte, eu tenho varejo, eu tenho 80% da minha população é 100% presencial, você provavelmente também nos armazéns e tal, deve ter o 100% presencial. Eu começo a ter essa população demandando flexibilidade também. E a atratividade que nós vamos ter como marca empregadora sendo... Qual é o tipo de flexibilidade que eu consigo oferecer para uma pessoa que tem que trabalhar sábado, domingo? Então, essa é outra coisa. Às vezes até o pessoal começa a falar muito sobre... Eu falei, gente, o home office, a gente já tem a nossa regra, nós vamos seguir e nós vamos gerenciar os conflitos que vão vir deles. Eu agora preciso focar como é que eu me torno atrativo para toda a nova geração que vai chegar e que provavelmente... como é que eu vou encontrar aqueles que amam o varejo de verdade? Então, eu vou ter que fazer um passo ali de trazer essa flexibilidade. Então, essa é outra preocupação ali que eu vejo. Estados Unidos com dificuldade de contratar para serviços, para o varejo, né? Então, tem ali uma escassez também nesse sentido, né? Perfeito. Vocês, na pandemia... você tinha gente presencial, né? Como é que você ia mandar entregar as coisas na casa das pessoas? Exatamente. Você tem que ser gente lá. Continuava. É igual a gente. Logística... Loja aberta, com máscara, mas loja aberta. Exatamente. Igual a gente. Então, eu falo, eram os 3 modelos e seguem os 3 modelos. Eu tenho gente presencial, tive a pandemia toda, mas continua, obviamente. Quem entrega um pacote de casa? Impossível. O remoto, principalmente em tech, tem gente que não está disposta a voltar. E o híbrido, que é mais o administrativo, corporativo, aí cada um chama de um jeito. Agora, olhando para dentro do RH, os profissionais, características, tudo que a gente vê que um RH precisa hoje, no momento que vocês hoje precisam contratar algum profissional líder de RH ou promover profissional líder de RH, quais são as 2, 3 coisas assim que para vocês são essenciais hoje, que precisa ter um profissional de RH para gerar alto impacto no dia a dia do negócio, gerar valor para o negócio? Pergunta difícil, hein? Tô aqui pensando nas últimas promoções que eu fiz para ver qual foi meu processo uma decisório. Coisa, daqui a pouco vem uma outra coisa. É isso, vamos construir, a gente constrói. Até porque eu tenho a Leroy do meu lado, construção a chave. Vamos construir juntos, né? A gente co-constrói. Aqui na Leroy, essa palavra da Leroy é co-construir, né? Você sabe que é o lema. Eu acho que aí não é só RH, para mim vale para tudo. Eu acho que a primeira coisa é atitude, né? E aí vontade, e aí eu falo, se a gente fala de colaboração, a gente que está com esse espírito, então que isso é meio clichê, mas, bom, vamos repetir. Você não ensina. Tem uma parte que tem a ver com motivação, mas mais do que isso, né? Eu acho que a coisa de você ter... Estava falando um pouco, antes de começar aqui, sobre... É o punch, né? Não, porque a gente fala da educação dos filhos, de ter iniciativa, né? Isso eu acho que se pensar em liderança de RH, é isso. Você não pode ter alguém que é passivo, então... E aí tem o outro lado, que aí eu acho que é a questão das competências mesmo, porque quando você tem uma liderança, você tem que inspirar as pessoas, mas você também dá direção. A gente falou sobre isso, quando a gente fala de cultura e estratégia, vou fazer uma analogia aqui, mas é mais ou menos isso. É a atitude, mas também eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A gente, como RH, a gente impacta diretamente a vida da 100% dos colaboradores com as decisões, orientações ou política, ou o que é que a gente faça. Eu sinto que a gente é um pouco meio que da infraestrutura
né, dessa cultura. A cultura é vivida e a experiência das pessoas, elas participam da construção, mas o RH dá muito da direção, né? E não só quando a gente escreve uma política, mas quando a gente orienta, né, uma boa parte do nosso trabalho é ajudar as lideranças, né? Não é a gente que faz. É através deles. As pessoas que não estão em RH têm a ilusão de que acham que a gente contrata, a gente demite. Não. Quem faz isso são os gestores. A gente está lá dando apoio. Então, mas eu acho que a gente acaba influenciando muito. Né? Então, eu vejo um pouco isso. Eu acho que tem essa coisa da atitude, né? e do entendimento. Né? Eu estou pensando muito, tá no momento agora para mim, a necessidade das pessoas terem uma visão mais ampla. Né? Tem uma tendência, às vezes, da pessoa... O que é bom para mim, o que é bom para minha área... Não é o que é bom para mim, nem o que é bom para minha área, é o que é bom para a log, o que é bom para a empresa. E às vezes o que é bom para a log não é exatamente o que o que vai facilitar o meu trabalho. Então, RH e o negócio é a mesma coisa, não existe separação, né? Então, esse entendimento. Voltando ao orçamento aqui. E se a gente botar em outro centro de custo, gente, o dinheiro é o mesmo, é o dinheiro da empresa. Não tem jeitinho para as coisas, Exatamente. Entendeu? Então, como é que eu olho... Super difícil fazer um layoff, mas uma vez que eu entenda que é a melhor coisa para a empresa, como é que eu faço da melhor maneira, né? É contraintuitivo, né? Mas as pessoas pensam que o RH é a área responsável por gestão de pessoas. Mas, na verdade, ela é um facilitador para que isso se instale na forma de atuar de todos os líderes. E não é uma atribuição, né, do RH em si. E as pessoas, às vezes, têm essa visão, às vezes, estereotipada ou fantasiosa, que o RH, não falou pessoas, é o RH que tem que fazer. Né? Você sabe que eu concordo muito com o seu ponto, o primeiro ponto da atitude, porque eu fiquei pensando exatamente, fiz agora, recentemente, 3 promoções no meu comitê de RH, e eu estava pensando por que eu escolhi essas pessoas, e aí a primeira, com certeza, é a atitude, é a paixão, cada um usa do jeito que quiser, mas o meu CEO sempre me pergunta, a gente entrevista muito o diretor de loja junto, algumas coisas assim, e às vezes eu entrevistei alguém, falei, mando para ele fala, Michele, o que você achou? Tecnicamente, pá, ele, não. Essa pessoa vai mudar o mundo? Então, ele sempre me faz essa pergunta para eu falar, essa pessoa, às vezes, ela não é a melhor tecnicamente, mas é alguém que, sabe, que tá com aquela vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que essa é a primeira. A outra, um pouco nesse sentido que você falou, de ser o guardião, né, da infraestrutura, eu tenho buscado pessoas que têm a coragem de dar feedbacks, sabe? Então, porque, às vezes, a gente fica muito naquela coisa assim, e se eu posso ajudar um líder hoje, é dar um feedback para ele. Putz, aqui não foi legal, aqui você deveria ter feito... Sabe, ajudar o cara a se enxergar, principalmente nesses níveis mais altos. Quanto mais alto a gente sobe, menos feedback a gente recebe. Mais ele vem filtrado. Então, ter RHs que consigam ser esse ponto de apoio é importante. E eu te diria que o terceiro que eu tenho buscado às vezes você tem uma pessoa que tem todo o skill técnico de RH, ou aquela que é super business, né, entende muito do business, mas não consegue conectar os pontos. Então, quem é aquela pessoa que consegue conectar os pontos, né? Então, eu vi, olha, a minha área de negócio está com esse problema, sei lá, uma ferramenta X de RH funciona dessa forma e eu conecto os pontos. Eu acho quase que ser um tradutor, né? Você tem uma leitura de cenário do que está acontecendo, você pega ali a tua caixa de ferramentas dentro da RH e tipo, cara, como é que eu ajudo a resolver essa situação? Então, esse conector de pontos. Então, não é fácil de achar. Talvez esse seja um dos mais difíceis, porque leva tempo, né? Você precisa ter vivido, às vezes, os dois mundos, ou ter essa capacidade de ter a visão mais ampla que você falou, sabe? Uma visão mais ampla, que enxerga o melhor para o negócio. Vocês têm uma trajetória aí, né, de alguns anos dentro do RH, né? Desde lá no início da carreira e tudo mais, até hoje a posição que vocês ocupam dentro da organização, liderando o RH de 2 grandes organizações. Se vocês pudessem dar uma dica, recomendação para quem é um profissional de RH que está ali iniciando ou que está ali nas suas primeiras posições de liderança, que lições que vocês tiveram na carreira que foram pontos de inflexão que mudaram a sua forma de atuar em RH, que fizeram vocês mudarem ali a forma de ver e que vocês perceberam que fizeram vocês
né, se destacarem de alguma maneira, né, dentro do mercado. Eu acho que tem algumas coisas. De vez em quando eu ouço pessoas júniors falando, já não estou mais aprendendo nada. E eu tenho vontade de me jogar para trás e desmaiar. Porque eu estou aprendendo todos os dias. Não existe... As oportunidades estão aí. Então, eu acho que a primeira coisa é como você vê o mundo. Ninguém... Seria injusto dizer ninguém. Tive poucas pessoas que sentavam, uma delas foi minha chefe na Nokia, que realmente sentava, fazia pergunta, me ensinava. A maioria das vezes você está aprendendo porque você está buscando. Então, eu acho que tem uma coisa de uma atitude, voltando para a atitude, de você sempre está aprendendo alguma coisa. Inclusive, uma ex-colega minha, de uma empresa, lá do início, a gente trabalhou junto e ela falou, nossa, eu não aprendi nada em tal lugar. Eu falei, aprendi o que não fazer. Também é um aprendizado. Até chefes ruins. E você aprende. Tive alguns ótimos, mas tive alguns também não tão bons assim, que você fala, e esse não é o modelo que eu quero. Você aprende, você está sempre aprendendo. É um estado de espírito, é uma atitude. Então, essa eu acho que é a primeira coisa. Não é sobre só o que você está fazendo, é a leitura, às vezes a pessoa não está feliz com o que ela está fazendo, e aí ela não está fazendo bem, ela quer outra oportunidade. É assim que você não sai do buraco. Você sai do buraco, deixa eu fazer meu melhor, porque aí isso vai me abrindo portas. Outra coisa que eu acho também que me ajudou, não sei se é uma facilidade, uma característica, mas de alguma forma eu construí, eu sempre me dei muito bem com os meus chefes. Os bons, os ruins, os legais, e se dá bem, e com os meus pares. De vez em quando também chega pra mim, fulana não se dá com a Beltrana. Olha só, isso aqui é um trabalho. A gente pode escolher ser amigos, mas a gente não veio aqui ser amigo, a gente veio trabalhar. Então você tem que ter uma relação profissional com todo mundo, trabalhar bem. Respeito. Essa não é uma escolha. Não é uma escolha. Eu não posso falar, eu não gosto de não sei quem, eu não falo com não sei quem, como que? Não existe isso. Então, como você se relaciona bem com as pessoas de maneira profissional, respeitosa. Madura. A gente pode não concordar, a gente pode ter visões antagônicas. A gente fala sobre isso. A gente não pode, então eu não falo mais com ele. Isso aqui não é, né? Então, eu acho que, para mim, volta muito para a coisa da atitude. Atitude para aprender, atitude para se relacionar com as pessoas. Eu acho que isso vai te ajudando. Eu queria ser uma diretora de RH. Eu dizia, quando eu comecei, eu quero crescer. Tem gente que não tem essa ambição. Então, tem um pouco também o que você quer. Você quer ser a pessoa mais técnica na área, sei lá, de remuneração. Mete a cara ali, né? Faça as suas escolhas e vai escolhendo uma construção do que você está buscando. Com seu próprio talento. Eu tive um caso assim, uma pessoa que já era até diretora de RH numa empresa, e eu estava entrevistando para uma posição de gerente, mas era um gerente especialista. E a pessoa falou assim, não, eu falei, eu queria entender um pouco desse teu movimento. Ela falou assim, não, André, eu descobri que eu não quero ser diretora de RH generalista. Minha praia é ser especialista. Eu não quero ter reporte. Ela era uma gerente sem reportes diretos, mas era espetacular, profunda, técnica, e entregava no seu máximo. Ela falou assim, olha, eu estou sentindo falta disso, eu quero fazer isso. Eu falei, ótimo. E foi uma profissional de altíssima performance no período que a gente trabalhou juntos. Eu acho que algumas coisas que me ajudaram, concordo muito com o que ela disse, mas assim, tem algumas coisas que me ajudaram. Quando a gente é novo, eu vejo às vezes alguns profissionais de RH muito conectados. Eu quero ser diretor de RH, mas eu só quero andar nessa linha. Eu falei, se você quer ser diretor de RH, você vai ter que ampliar as suas experiências. Senão, você vai ficar, eu quero às vezes só ficar em DHO, eu quero ficar... Sim, só que um diretor de RH não vive só de DHO. Né? Toda a experiência vai te ajudar a construir um arcabouço. Talvez não seja a sua profissão do sonho. Para conectar os pontos. Senão você não consegue conectar. Senão vai ficar muito difícil, você vai ter que esperar um crescimento vertical. Então, esse correr os riscos de escolher coisas novas, né? Tem acho que Caetano Veloso falava, né? Aos 20, você diz sim para tudo. Aos 30, você começa... Aos 40, você só vai onde você quer. Então, o início da carreira é um momento de você testar coisas, de você ir para vários caminhos possíveis e entender o que você gosta e o que você não gosta, né? E eu acho que uma outra coisa que você trouxe, que eu acho que é importante, todo profissional de RH, mas acho que todo mundo, tudo que você faz tem um aprendizado, gera uma aprendizagem. Então, o processo de reflexão sobre a aprendizagem é importante. Eu estava vendo uma frase outro dia que eu achei ótima. A sabedoria não vem da experiência ou do tempo de trabalho que você tem. Ela vem da reflexão sobre as suas experiências.
Então, esse processo de você, eu fui nesse projeto e, pô, isso deu certo, isso deu errado, o que eu poderia ter feito diferente? Porque às vezes a gente se vitimiza, né? Ai, meu chefe não gosta de mim, ciclano não gosta de mim. Gente, não interessa se ciclano não gosta de mim. O que você poderia fazer O diferente? que eu poderia fazer diferente? Eu lembro, assim, de uma cultura que a gente tinha quando a gente trabalhava junto, que era, às vezes a gente ia fazer uma apresentação numa reunião, no time de RH da Nokia, era uma porradaria. Isso aqui, eu não faria isso, eu não faria aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu saí de lá, minha apresentação estava ótima. Porque eu tinha recebido todos os feedbacks super duros, várias ideias, que eu falei, puta que... Fora o nível de preparação que você tinha que ter antes, porque você já sabia que você ia ser desafiado dentro da reunião, independente do nível da qualidade da tua apresentação. Você colocava a apresentação no máximo grau, alguma contribuição você ia ter naquela apresentação. E não sofrer por isso. Não é crítica, né? É. Assim, então, sempre tenha do seu lado as pessoas que sempre vão te dizer a verdade ou sempre vão te puxar um pouco fora do seu limite, né? Então, porque acho que isso faz você crescer e faz você ganhar casca, né? Porque às vezes as pessoas estão muito frágeis, elas querem o parabéns, o não sei o quê. E eu falei, às vezes as pessoas me olham, Michele, o que eu faço pra chegar? Eu falei, olha, primeira coisa, não espera mais parabéns. Porque nos níveis... Parabéns é legal, mas não te ajuda a crescer. Ele não te ajuda a crescer. E você não vai ter mais, porque você concorda que num desafio que a gente tem de uma grande companhia, você fez um trabalho, você já está pensando no próximo. E qual é o desafio? Porque não tem solução. E o reconhecimento, às vezes, ele é indireto também. Ele não é o seu chefe falando que o seu trabalho foi espetacular, mas se aquele trabalho está gerando resultado para a organização... É mais importante que tudo. É o mais importante. Aquilo ali vira um case, né? Vira uma coisa... A outra coisa que eu estou pensando também, e aí eu não sei se tem uma questão geracional, e a minha carreira talvez, a tua também, não é o modelo de hoje, né? Fiquei bastante tempo nas empresas, mas eu tenho essa sensação, às vezes, que as pessoas mudam rápido demais, qualquer frustração, ou às vezes qualquer aumento. Eu sempre falo, você sempre pode arrumar um trabalho ganhando mais. Sempre pode. É um conjunto. Então, a pessoa vai mudando. Tiveram algumas pessoas que eu vi que saíram da empresa que estavam, e aí, no mesmo período que eu tô, 3 anos e meio que eu tô lá, já foram para 3, 4 empregos. O quanto que você consegue aprender e fazer impacto em tão pouco tempo. Porque quando você entra, tem uma curva de aprendizado. Onde é que eu tô? Como é que essa empresa funciona? Então, muda. Eu sempre, quando eu olho um currículo assim, eu me pergunto, quanto que essa pessoa realmente conseguiu trazer de contribuição e de aprendizado? Então, também falando de conselho, não é... você tem que ficar 10 anos em cada lugar, não é isso necessariamente, mas... às vezes você precisa comer mais feijão com arroz, sabe? Eu acho que tem a ver um pouco de histórias que você está construindo. Acho que não dá tempo de você construir as histórias. Às vezes pode dar. Às vezes em um ano, dependendo da velocidade da empresa, você ter entregue muitas coisas, você ter um desafio espetacular. Mas isso não é uma pessoa muito júnior. Eu tive uma pessoa espetacular que ficou um ano, quando ela... Aí mudou de país, eu falei, eu prefiro ter trabalhado com você um ano do que ter tido outra pessoa aqui, porque o impacto que você fez foi enorme. Mas é uma pessoa que já consegue fazer impacto. Quando você está começando, você está mais aprendendo do que entregando. Então, fica troca, e eu acho que não tem. E ela tinha uma história de ter consultoria, e aí se aprofunda. Então, eu concordo com você que depende do caso, mas... Perfeito. Sim. Gente... A gente poderia conversar aqui, provavelmente, a manhã inteira, almoçar, passar a tarde. É um prazer gigante estar com vocês. Acho que é a primeira vez que nós 3 conversamos juntos, né? A gente provavelmente sempre conversa... em duplas. Em duplas, etc. A gente já participou de painel juntas com você. E, gente, assim, prazer gigante. A escolha não poderia ter sido mais certeira para esse primeiro episódio. Eu me sentindo em casa com vocês, a gente bater esse papo... tão incrível, cheio de ensinamentos, aprendizados. Queria desejar ainda mais sucesso para vocês, felicidades sempre. Estamos juntos aí para as próximas oportunidades que a gente vai ter de se encontrar. Muito obrigada pelo convite, que tenhamos mais. A gente pode continuar essa conversa aqui no off depois, né? Sem dúvida. Isso aí, obrigada, André, obrigada, Michele, um prazer, foi ótimo. Não sei se tem muitos aprendizados, mas para mim, pessoalmente, tem um monte de insights, né? A gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender, né? Voltando aqui na... Obrigada, viu? Obrigado a vocês, gente.
Gente, muito obrigado aí, quem está aqui com a gente até o momento. Queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente. Esperem os próximos episódios. Quem curtiu, peço para que vocês sigam aí a Futuro SA nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Vai ser um prazer a gente continuar essa jornada aí de insights e aprendizados em conjunto. Muito obrigado e até a próxima.